programa de esporte aqui pela sua CTV, a TV do Cariri Paraibano. E para nossa honra, para o nosso orgulho, nós temos novamente a presença do nosso querido professor Zé Adalberto, ele que veio papear, veio conversar conosco. E eu também quero agradecer a audiência de todos vocês que estão curtindo o programa Cariri Esporte pela sua CTV. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência. Zé Adalberto, boa noite, é um prazer, uma honra tê-lo aqui na CTV a mais um programa. Boa noite a você, Rocha, boa noite ao público, né, que nos acompanha. O prazer é meu, né, voltar aqui mais uma vez à CTV. É sempre bom levar nossa mensagem aos nossos telespectadores. E mais uma vez a vocês, estarei sempre à disposição da CTV, porque é um trabalho importante demais, esse trabalho de informação que a CTV está fazendo aqui no Cariri Paraibano. Zé Adalberto, o programa hoje, eu vou iniciar fazendo uma pergunta que eu acredito que muita gente tinha vontade de fazer, e você como um treinador profissional, você como um cara que vive no esporte, você é um cara altamente experiente, eu te faço uma pergunta. Me diz aí para os bastidores do futebol amador, como é que ele se processa, o que é que acontece nos bastidores do futebol amador? Aquele negócio que muita gente do futebol profissional, aliás, profissional, diz que tem a trairagem, né? O pessoal do profissionalismo, ele conta com essa palavra, a trairagem. E aí, Zé Adalberto, você já passou por isso, já sentiu isso na pele? Rocha, é o seguinte, o futebol amador e profissional, como eu venho dizendo a você, o futebol é jogado em qualquer lugar do mesmo jeito. E a trairagem, que é a linguagem do popular, do que você me falou, existe nos dois. Né? Existe no profissional, existe no amador. É muito comum, na verdade, é muito comum. E os bastidores é muito diferente do que o público vê, né? Tanto no amador como no profissional. Cada jogo, cada equipe procede de alguma forma, e sempre tem aqueles falsos amigos, falsos atletas, falsos companheiros, que muitas vezes não relata, né, o que realmente acontece nos bastidores do futebol profissional e amador. Mas o profissionalismo requer mais dinheiro, mais despesa, mais compromisso, mais responsabilidade, assim eu penso, do que o futebol amador. E aí, como é que fica quando você está trabalhando numa equipe que você percebe, você vê que existe esse tipo de comportamento? O público, como eu lhe disse, é quem menos sabe sobre os bastidores, né? É uma guerra interna, né? O futebol é propagado assim, de vento em popa, que é uma maravilha, que todo mundo vai ganhar muito dinheiro e que é muito fácil chegar ao topo, como chega alguns grandes atletas, mas não é verdade, não é verdade. A verdade é difícil, é muito difícil você vencer no futebol. A maioria dos jogadores de futebol profissional são assalariados. Alguns até nem recebem os salários, né? As equipes, muitas delas, dessas pequenas equipes do Brasil inteiro, nos rincões do Brasil inteiro, não tem condição nem de pagar os seus salários. A gente estava disputando a competição da segunda divisão o ano passado, né? O FEMAR, Alagoinhas, e o Sub-19, por exemplo, que é uma competição da Federação Paraibana também. Os pais pagavam a alimentação dos atletas, dos seus próprios filhos, né? As prefeituras, e no profissional também. Na segunda divisão, o time profissional tem doação de prefeitura, de comércio, né? As equipes, na verdade, faz que paga e o cara faz que recebe. Entendeu? Porque, na verdade, a política interna dos clubes é para se fazer o seguinte, é para servir de vitrine para o jogador. Entendeu? O jogador vai disputar um campeonato paraibano, da segunda divisão, e ele vai almejar ir para uma equipe de primeira divisão. Certo? E aí é onde ele espera ascender, ter sucesso na competição, para que ele possa, na verdade, ganhar um contrato numa primeira divisão, numa equipe maior. Aí sim, vai começando a receber salários irrisórios ainda, mas começa assim. De princípio, o jogador vai mais, como eu fui para a Alagoinha, por exemplo, né? E alguns jogadores que eu levei, eles iam para lá sabendo que alimentação, estadia, medicação, alguma gratificação, mas salário mesmo, eles sabem que não é fácil, porque as equipes são pequenas, não tem condição financeira, né, para pagar,
E o que eles miram ali mesmo é o sucesso nessa competição para ter um contrato na equipe de primeira divisão e assim receber um salário mais razoável. Mas equipes da primeira divisão também passam por essa situação, os atletas também, alguns passam por essa situação, fazer um contrato profissional e ficar nessa situação sem receber ou coisa parecida? Acontece. Tem empresários, por isso que tem empresário no futebol, né? Existe empresário por conta disso. Tem empresário que leva o jogador para uma equipe, para ele tentar crescer no futebol e banca o salário dele. Né? A equipe faz o contrato, mas quem banca o salário são os empresários, às vezes os pais, aí um ou outro que a equipe banca, porque na verdade a realidade do futebol é pobreza, é sacrifício, é sofrimento. Né? E todo mundo sabe disso. Às vezes não quero falar isso porque tem algum medo, não sei de que, eu não estou preocupado, não tenho preocupação se a equipe vai me chamar ou não para treiná-la. Eu só acho que a nossa realidade é essa, e todo mundo sabe disso. Né? E não é coisa do outro mundo não, todo mundo sabe disso. As equipes são pobres demais, porque o futebol é pobre. As federações, na verdade, não ajudam as equipes. As federações, elas usam as equipes para sobreviver. Mas, na verdade, o futebol não é visto, assim, a equipe não é vista para ser ajudada pelas federações. As federações, elas lucram com as equipes, sabe? É outra realidade que, às vezes, os clubes não falam, não expõem, porque eles têm medo de alguma represália, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o que se pensa na federação não é ajudar os clubes, é tirar o pouco que os clubes têm. A verdade é essa. Geralmente, um jovem, um adolescente, quando está despontando no futebol, eles pensam logo em ganhar dinheiro. Né? Muitos deles, ou a maioria, eles falam, eu quero ser jogador de futebol para ajudar a minha mãe, a minha família, meus pais, dar uma melhor condições de vida, mas que, na verdade, a realidade não é tanto essa, né? A não ser aquele que se desponte para uma equipe de primeira linha no país, né? No caso, no futebol brasileiro. Mas essas equipes intermediárias vencem esse sofrimento também, né, Zé? A verdade é essa. Outro problema que acontece muito com os garotos são os pais que são pobres, né? As famílias são pobres. Quando um garoto desse é convidado para ir, ou algum empresário, alguma pessoa indica um garoto desse para uma equipe profissional, o que vem logo se pensar é que o garoto vai ganhar muito dinheiro e que vai tirar a família da pobreza e que vai enricar, e não é verdade, não é assim. Por isso que muitos garotos ficam no meio do caminho. Porque tanto os pais, alguns, né, atrapalham, como o próprio garoto, quando não está ganhando dinheiro, ele acha que merece, porque ele jogava muito bem na cidade dele, na equipe dele, todo mundo achava que ele jogava bem, e ele vai para a equipe profissional, ele acha que vai ganhar dinheiro, vai enricar do dia para a noite, e a realidade é diferente. Vai lutar. Agora nós temos um que está no Botafogo aí, inclusive perdeu um gol contra o Flamengo, né, no domingo passado, de 11 horas da manhã, um gol assim, claro que se ele faz aquele gol, aumentava muito, né, o potencial dele. Um garoto de Solânia ali, que o pai dele a gente conhece por aqui, já jogou no Vila Branca, perto lá de Paraíba, conhece o Cuscuz Carlos, conhece o pai dele. É um garoto que vai dar certo, eu acho que vai dar certo. Não é certeza ainda porque é um garoto de 18 anos, mas ele tem tudo para dar certo. Mas isso é raro, isso é raro. O que determina o garoto dar certo numa equipe profissional é o seguinte, é ele ter propósito, é ele ter garra, determinação, de saber que ele vai sofrer. Cafu morava debaixo da arquibancada. Cafu foi reprovado em 11 pendeirões, tá certo? Pará foi em 7, ou o contrário, o Pará foi em 11 e o Cafu foi em 7, foi mais ou menos isso. Então só dá certo assim, persistindo, lutando, e é difícil, muito difícil, mas acontece. Só que a grande maioria, a realidade é diferente, a equipe é sofrimento, joga pelo prazer, né? E tentando uma boa performance para conseguir um contrato bom. Pois é, então, tá aí, gente, muita gente, eu mesmo pensava que a vida do jogador profissional fosse maravilhas, né? E não é. A maioria não. Agora tem um jogador de ponta, né, o craque que ganha, o cara, fulano ganha 1 milhão, 2 milhões, não sei o que, isso é um absurdo. Mas isso é muito raro. Né? O contrato de 30 mil, de 40, de 50, aí essa é mais assim, tem mais, né? Esses jogadores de Série B, né? Série C, aí já a Série A, os salários são melhores, né? Já os atletas de Série A já tem um salário melhor.
Mas tem muita gente, Didi, aquele que jogou no Corinthians, que foi jogador meu lá no Jogo do Seridó, que é natural de Parelhas, Rio Grande do Norte, ele veio para... a gente foi uma final lá em Parelhas, eu tenho na equipe, a Sociedade Esportiva de Jogo do Seridó, que do jogo só tinha 2 jogadores, inclusive levei até Daldo aqui para jogar, daqui de Sumé, e a gente foi fazer uma final, aí Didi fez, a gente estava ganhando o jogo de 2-0 no primeiro tempo, do Centenário de Parelhas, que é uma equipe lá do Rio Grande do Norte, e Didi fez 3 gols no segundo tempo, a gente perdeu a final por 3-2. E tem um empresário que era diretor do nosso clube, e aí, só esse menino aí, 16 anos, 3 gols na final dessa, é levar. Aí ele mandou conversando, ele veio para lá, ficou com a gente, foi pro Nacional de Patos, tá certo? No Nacional quem pagava era esse empresário, ele dava pro jogo, R$100, 200, vamos dizer que fosse assim. Aí ele foi para o Cruzeiro de Minas Gerais, né, com as categorias de base, aí não deu certo lá, um problema lá de indisciplina, ele foi pro Sport do Recife ganhando R$600. Certo? R$600. Senhora. Aí depois, quando renovou o contrato, foi para R$3.000 no Sport, até passou de 600 para 3.000. Aí foi pro Corinthians, foi ganhar 45.000. Oh. Tá certo? Tá certo. Assim, deu certo, foi artilheiro, fez gol. O atleta que faz gol, ele tem condição de crescer, porque o gol é o luxo do futebol, né? É verdade. Aí ele fazia muito gol, naquele ano fez 20 gols, fez 11 no Pernambucano e fez 9 no Brasileiro. Inclusive contra o Flamengo ele fez gol. Aí foi pro Corinthians e aí passou a ganhar 45.000. Mas ele ainda está no Corinthians? Não, agora ele já é veterano, ele mora em Natal. Sim, mora em Natal. Já é um veterano. É um veterano. Mas ele foi, aí jogou na Portuguesa, no Internacional. Foi pro Milan, não, pro Napoli, mas não deu certo. Foi peregrino. O cara que vai jogar futebol sofre. Mas persistente. Tem que persistir. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Zé Adalberto, e numa partida profissional, numa decisão, por exemplo, ou numa partida de suma importância, uma classificação, nos bastidores ali existe muita coisinha de querer comprar juiz, de querer comprar o resultado. Como é que funciona mais? Eu não sei se você tem esse conhecimento. Como é que funciona aquela cúpula ali que não está dentro de campo, nem é treinador, não é jogador, mas quer influenciar no resultado do jogo? O futebol, o Brasil, o nosso país, o nosso Brasil, a corrupção está no DNA do brasileiro, né? É uma coisa que é presente em todos os segmentos da sociedade. E no futebol não é diferente, também existe. Você vê de vez em quando aparece. Não é muito frequente, mas acontece. De forjar resultado, de preparar resultado, de comprar árbitro, acontece também, a gente sabe o que acontece. E de vez em quando surge, né? Uma história, investiga e alguém é punido. E outras passa despercebido. Mas sempre tem que ter cuidado, fiscalizar, porque as coisas acontecem assim, num piscar de olhos. Não é frequente, mas acontece. E aqui no Cariri, na nossa região, acontece isso, mesmo sendo um futebol amador? Acontece de alguém querer chegar lá e subornar o juiz, ou qualquer coisa parecida? Sempre tem os caras que dão uma investida, né? Dão uma investida no árbitro, se ele aceitar, né? Mas que tem alguém que... Porque agora não, que não está muito acirrado as disputas, ficou muito amigável todo mundo. Tem muitas equipes, né? Nas cidades, por uma cidade como Sumé tem 20 equipes, 16, 20. Juazeiro tem 24, e aí vai. Antigamente tinha 2, 3, no máximo 3 equipes numa cidade, né? Por conta de... Faltava muita opção, hoje tem muita opção, né? Tem muita coisa, né? A situação financeira é melhor, tem festa, tem banda, tem piscina, tem um monte de coisa, né? Tem handebol, tem futsal, tem voleibol. Aí tem mais opções. Mas no passado, que era 2 equipes de uma cidade, por exemplo, Tabajara e São Tomé, era pegando fogo. Se o cara pudesse comprar o juiz, ele comprava. Se o juiz vacilasse, era uma disputa muito acirrada, né? A Águia de Israel, por exemplo, Israel era um dos caras que gastava dinheiro no futebol, e os caras diziam que Israel dava uma investida. Esse povo que lida no futebol e tem cuidado, tem... E não quer perder de forma alguma. De jeito nenhum. Investia, né? Dava uma investida para ver se o cara às vezes aceita ou não, né? Mas e o juiz aceitava esse suborno? Você já teve conhecimento de que isso aconteceu eu vou dizer- aqui no eu vou dizer- Cariri, eu vou aqui dizer no o que já futebol, morreu, eu vou no dizer o que já futebolzinho daqui? Não mais diga o que está vivo também. Eu vou dizer
que já morreu, que todo mundo aqui em Sumé conhece, Juazeirinho, Serra Branca, Monteiro, Paulo Bocão, você conhece também. De Campina Grande? Paulo disse que Paulo Bocão não podia ver nada. Eu perdi um campeonato, eu era até presidente do Trezinho, lá de Santo Antônio. Olha só, e Germano Ramalho, que na época ele era locutor da Rádio Caturité, era presidente do Campinense Clube, lá do Monte Santo, Campinecinho. E eu perdi um título de campeão, lá de uma competição que a gente participava, por conta de Paulo Bocão, que pegou e roubou. Eu fui reclamando dele que me expulsou. Eu digo, não me expulsa não, quebra a cara. Foi a maior confusão do mundo, mas saudoso Paulo Bocão. Ali era brincadeira. Muita história de Paulo Bocão. Então, se teve Paulo Bocão, que a gente sabe que ele já partiu dessa para outra, a gente não vai poder vir aqui, né? Não. Pedir provas aí. Denunciar, né? Processar. Mas se teve Paulo Bocão, pode ser que tenha alguém também, né? Que sempre tem um sabido para tentar e o outro para aceitar. Né? É verdade, é isso aí. Pois é, então. E o Flamengo, amigo? Você é flamenguista? Sou flamenguista. E aí o Flamengo? Jorge Jesus saiu, Jesus foi embora e o Flamengo vai dar certo com esse técnico. Pois eu sempre disse, Rocha, muitas vezes aí que eu preferia errar, né, nas minhas previsões. Porque a gente discutia muito futebol, a gente lá em Juazeirinho, por exemplo, aqui, a gente conversando com os torcedores das outras equipes, e eu sempre disse que Jorge Jesus era 80% do Flamengo, eu disse. E algumas pessoas, não, o cara com o elenco daquele, com o jogador que tem no Flamengo, qualquer um treina. E eu expliquei, eu até disse a você aqui, que o Flamengo já teve Sábio, Romário e Edmundo, o maior ataque do mundo, e foi quase cair para a segunda divisão. Então o comando é importante demais. E Jorge Jesus foi o mentor daqueles títulos do Flamengo, o mentor principal. É claro que tem os jogadores que são coadjuvantes, né? E são bons jogadores. E o Flamengo agora está com os mesmos jogadores. Só que o treinador, além de ter chegado cedo, assim, o espaço de tempo ainda é muito curto para ele mostrar o trabalho, na minha visão ele inventou muito. Já que ele chegou agora, né, devia ter continuado com o que o Jorge Jesus fez e mudado o menos possível. Agora ele voltou para fazer o que Jesus estava fazendo, deu uma melhorada. Empatou uma, venceu uma, né? Curitiba empatou outra. Empatou duas, assim, na hora do miserável mesmo, empatou de pênalti já nos acréscimos, né, para ele ter respirar, né. Aí ele está inventando, botando 5 atacantes, não existe 5 atacantes, não existe em qualquer lugar nenhum do mundo. Né, você tem que adaptar, tem que ter meio campista, tem que ter gente criando jogadas para os atacantes finalizar. Quando você bota 5 atacantes, 5 defensores, você fica com bate-coxa, né, vai para lá, a bola vai e volta. Então, inventar botar 5 atacantes não vai dar certo. Ele tem que voltar para botar os meio-campistas, né, 2, 3 atacantes no máximo, e vai dar certo porque o Flamengo tem bons jogadores. Ele precisa ser mais enérgico, mais cobrador, né, mais incisivo. Tem que haver cobrança. Aqueles ali ganham muito dinheiro, né? Então tem que cobrar. É um trabalhador que é muito bem remunerado. Então o Flamengo eu acho que vai dar certo ainda, porque tem bons jogadores, porque o treinador também é um bom treinador, né? Mas ele tem que inventar menos, na minha forma de ver. Pois é. Ô Zé Adalberto, e eu vou te fazer uma pergunta. Essas equipes que saem de sua cidade de origem, que vêm para Sumé, como o FEMAR, outras equipes, qual o pensamento, qual a estratégia, o que é que eles pensam, qual o interesse deles sair da sua cidade de origem para vir se situar numa cidade como Sumé? Sobreviver, né? Eles vêm atrás de sobrevivência. E se vier pessoas sérias, se a pessoa pensar no futebol, na verdade, pensar em revelar jogador, aproveitar o acolhimento que a cidade deu, respeitar as pessoas da cidade que conhecem, dentro e fora do campo, aí é muito provável que dê certo. Agora, se vier achando que todo mundo é bobo, achando que vai chegar aqui em Sumé, em qualquer cidade, não existe mais aquela boba. Antigamente jogava o Olaria de Campinas, a gente jogava lá em Juazeirinho, Ave Maria, vinha uma equipe de Campinas, o cara ficava. Hoje pode vir 13 campinenses que, se não tiver cuidado, apanha. Em Sumé apanha, em Juazeirinho apanha em 2 anos. É verdade. Porque hoje a gente tem, assim, muita fonte de conhecimento, né? A gente estuda. E eu digo muito, a gente quando vem para um programa desse, por exemplo, no rádio, onde vai,
ou para uma cidade como foi treinar. A gente não vai porque é bonito, nem porque é feio, não. A gente vai porque tem conhecimento. E quando tem conhecimento é porque você estuda, você pesquisa, você tem uma vivência. Eu trabalhei em umas 15 cidades na Paraíba já. Então isso dá rodagem, dá experiência. Apesar de que isso não me deixa como dono da verdade, nem melhor do que os outros, mas me deixa com uma bagagem de experiência muito boa. Então as equipes, na verdade, vêm para sobreviver. Porque uma equipe, por exemplo, FEMAR João Pessoa, como é que ela vai sobreviver lá? Quem é que vai assistir o jogo do FEMAR? Vai quando é que o Botafogo vai pouca gente e vai, na verdade, vaiar o time pequeno. Então um time pequeno que vem para uma cidade dessa, como o FEMAR veio, como o Serrano veio, para uma cidade como Sumé, que tem uma estrutura física muito boa e material humano também. Então, se tivesse tido um trabalho mais sério, tivesse respeitado mais o que recebeu, tivesse respeitado mais as pessoas da cidade, entendendo que aqui tem também gente que conhece futebol, tá certo? E tivesse levado mais a sério, sem... Por exemplo, o FEMAR teve um tempo aí que tinha 3 alojamentos, né? Isso é falta de planejamento, né? Aí jogadores do Rio, veio 14 jogadores do Rio para cá. Escolhe o quê? né? Então você vê que conhecimento você tem em todo lugar, porque hoje tem muita fonte de conhecimento. Pois é, ô Zé, e qual benefício tem com essas equipes indo para a cidade? Como eu te disse, se for levado a sério, tem vários benefícios. Primeiro, você divulga a cidade, né? Na Paraíba inteira, no Brasil inteiro, né? Se você consegue uma Série D, por exemplo, né? Como o Serrano disputou uma Série D, podia ter disputado aqui isso mesmo, né? A Série D, os jogos, mandado de jogos aqui, a cidade fica conhecida no Brasil inteiro. Se você tiver seriedade de dar a oportunidade da prata da casa, você pode revelar jogador da região, nessas equipes, né? Não precisa você trazer, você precisa trazer do Rio um jogador 2, agora você traz 14, tá certo? Eu vou repetir, e defendo isso, toda a minha vida eu vou defender. O futebol é jogado aqui em qualquer lugar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora você pode trazer algum reforço para completar, como a Seleção Brasileira traz, o Barcelona leva, porque aqui uma cidade pequena não leva também, né? Mas completar um elenco, você trazer um elenco todo de fora e a qualidade muitas vezes aqui é muito melhor. Pois é, então eu quero mandar uma boa noite para os nossos amigos lá da escola Fábio Canário e também para o Lucas, ele que está nos assistindo. Então, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, aí a todos os telespectadores que neste momento estão ligados, estão curtindo o programa Cariri Esporte. Mandar um abração também para Cordeirinho, o Cordeiro está nos assistindo, o Cordeirinho Motopeças, então um abração para vocês. Pois é, então a opinião do nosso querido Cordeirinho é que aqui, Zé Roberto, em Sumé, tem condições de montar uma equipe profissional. Você também tem esse mesmo pensamento, tem esse mesmo propósito? Você acredita que aqui tem como montar uma equipe profissional? Abraçar os amigos, né? O Cordeirinho é um dos defensores dessa tese, né? O Ulisses da Fábio Canário, né? Lúcio também está online com a gente, Márcio lá em Teixeira, né? Alex lá em Juazeirinho, estão todos online aqui com a gente, estão assistindo, e um abraço a todos, né? E estender um abraço a todos aqueles que estão agora nos vendo. Eu disse a você no programa passado que em 1997 eu vim morar aqui em Sumé, em definitivo, e eu já tinha essa ideia que Sumé tinha potencial já naquele tempo, para ter uma equipe profissional, para disputar uma segunda divisão, tenho certeza que tem. E hoje ainda mais, região do Cariri, a região aqui nossa, tem condição, né, de disputar uma segunda divisão tranquilamente. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu disputei uma segunda divisão o ano passado e não está muito longe não, né? O ano passado, não estou disputando esse ano por causa da pandemia, né? Com jogadores de 19, 20 anos. Eu levei aqui um goleiro de Amparo aí com 17 anos para lá, né? O Jefferson de Amparo foi o goleiro titular na segunda divisão e a gente ficou terceiro colocado na chave, terceiro colocado. Empatamos em pontos com o segundo colocado. Então, uma competição difícil, né? Com garotos, muitos garotos, era metade do time, era 19 anos, tá certo? Então, tentei levar ainda jogador daqui, ainda convidei Cuscuí, convidei Carlos, convidei Fá, daqui de Sumé, o Iago, João Pedro, tá certo? Mas a gente não tinha condição de levar, como? Então a gente tem um potencial, isso eu estou dizendo de Sumé, aqui tem Dioclésio, tem muita gente aqui no Cariri, ali em São do Cariri tem jogador bom, né? Em Monteiro, Rogério está aí, né? Tem Cleison, tem vários jogadores bons na região do Cariri. Estou dizendo aqui que a gente não lembra muito, né? Em Juazeirinho tem Paulistinha, tem vários, né? Tem Olho de Gato, meio esquerda muito bom, em Junco tem Naldinho.
Então a gente tem muito jogador bom aqui, que dava para você fazer uma equipe tranquilamente. Só da casa não, mas da região dá. E o Felipe Douglas está mandando um abraço para você, disse que está curtindo o programa e está mandando um abração para você, Zé Adalberto. Você conhece ele, né? Conheço. Esses meninos são todos amigos, foram alunos, todos, né? A gente tem aqui muitos jogadores, muitos bons jogadores. O futsal aqui, com as construções das quadras aí, deu uma melhorada na técnica do jogador. Porque o futsal contribui muito, né? Para melhorar. Então, por exemplo, o Fábio Canário faz isso, né? O Ulisses faz isso e muitos outros fazem também, Júnior e companhia aí. Galeguinho faz em Serra Branca e tem muita gente que trabalha isso. Falta planejamento, falta botar no papel, falta apoiar quem realmente conhece do traçado, porque muitas vezes você não é muito chegado, o cara é muito simpático. O cara, você deixa o cara, às vezes, né? A escola de Robson também, né? É outra figura aqui que... Robson foi um baluarte aqui no Cariri, né? Trabalhamos junto, eu acho que a gente poderia ter feito um trabalho muito melhor. Eu e Robson, nós poderíamos ter feito um trabalho muito melhor, tá certo? Eu acho que a gente foi mal aproveitado, na minha visão. A gente poderia ter desenvolvido um trabalho muito melhor do que ele fez, que ele trabalhou muito competente, né? Muito articulado, muito atual, tá certo? E a gente deixou de fazer um trabalho, ainda trabalhando na Socrema um pouquinho de tempo. Quando eu cheguei na Socrema ele estava, depois ele teve que sair, mas eu sempre defendi a tese de fazer aqui em Sumé, que eu sou apaixonado por Sumé, sabe? Nós dois. Eu sempre tive essa visão, que isso está até hoje aí. Sumé tem 7 quadras cobertas, tem um estádio, né, excelente, um dos melhores excelente, né? Então, porque tem bons jogadores, e tem garota aí, tem Israel, tem os caras todos surgindo aí, bons jogadores, Iago. E isso de Sumé, estou falando nem da região, né? Então é provável que um dia a gente vai conseguir isso. Ô Zé Adalberto, e qual o maior desafio para um treinador de time pequeno? Esse time que tem essa dificuldade em quase todos os sentidos, né? Qual a maior dificuldade? Qual aquele problema que você diz assim, poxa, como é que eu vou resolver? E fica difícil de resolver. A verdade, o maior desafio, a dificuldade maior, é o jogador ter a humildade de entender que ele vai estar só começando. Ele ter a humildade de entender que vai ser muito difícil, que ele vai várias vezes fracassar, que ele vai ter que esperar a oportunidade dele. Porque quando a gente chama um garoto desse, um cara que conhece futebol um pouquinho, chama um garoto desse para jogar, ele já vai achando que ele já é o Messi, é o Neymar, né? Aí tem uns pais, eu perdi um jogador que ele ainda jogou no Campinense, jogou no Nacional de Patos, jogou no Cruzeiro, teve no São Paulo de São Paulo, teve no Tupã de Minas Gerais, Ailton. Foi juntamente com o Didi. Didi foi pro Corinthians e ficou, né? E Ailton ficou nessas equipes pequenas, porque ele tinha um problema sério, que o pai dele já partiu desse para outro também. E o pai dele achava que ele era o melhor jogador do mundo e que ele tinha que ganhar dinheiro para ajudar ele, essas coisas aí, atropelando as etapas, entendeu? Então, a dificuldade é o cara não estar preparado para ser um profissional, certo? Ele entender que um treinador, quando diz uma coisa para ele, é porque ele quer que ele cresça, não é para menosprezar, nem para xingar, nem para malhar, é para ele crescer, para ser prático. É uma orientação, é uma ajuda. É a praticidade. O jogador vem cá, você tem que fazer isso, mas você tem que fazer, meu filho. Não, mas não sei o que, dá para fazer, isso aí você tem determinação. E ele não sai dali com a cara feia, emburrado, porque o cara disse aquilo. Quem persegue o objetivo, consegue. A diferença do profissional para o amador é só essa. Tem cara que quer ser jogador. Ele vai lutar a vida toda, ele vai ter dificuldade, ele vai enfrentar a dificuldade que for, vai passar fome, vai morar embaixo da arquibancada, certo? Vai para o treino a pé, 3, 4 quilômetros, vai levar um gelo no treino. Eu fui treinar no Santos de Tereré, que você conheceu, e quando eu fui treinar, cheguei lá para treinar, eu morava em João Pessoa, chegou lá, debaixo de um pé de pau, os caras derramaram um saco de quichute lá, de chuteiro, e eu achando que já era craque, digo, eu não vou jogar de quichute nada, e fiquei por ali, eu olhei para lá, olhei para cá, fui embora, né? Fui embora, não fiquei no treino, porque a chuteira tudo usada, quichute, sabe a dificuldade. Aí eu vim de Juazeirinho, cidade pequena, o cara vai enrudido achando que o Santos Tereré é a seleção brasileira. E você já é um craque que foi chamado para lá. Entendeu? Aí isso é o que eu digo, a rodagem da experiência de você entender o que é que precisa. Né? Aí depois pro Nacional do Cabedelo já fui mais humilde, já fui mais quietinho, já peguei uma chuteira lá que cabia 2 pés, uma chuteira só que cabia meus 2 pés.
Que em Cabedelo os caras andam muito a pé, tem praia, né? Anda muito descalço, o pé fica meio largo assim, sabe? Botou o pé na chuteira dele, só era pra ele mesmo. Mas eu vi lá a chuteirona folgada assim, eu botei e fui lá. Fui lá e fui convocado, né? Fiquei nacional, disputei 2 campeonatos paraibano. Não terminei porque, os dois, não terminei nenhum dos dois, porque tinha que estudar, e meu pai, ele não estudou, ele disse, você vai estudar, aí só vai trabalhar depois que estudar. Aí eu queria jogar bola, e quando ele estava vendo que eu estava descuidando do estudo, ele, rapaz, é o seguinte, eu botei você aí para estudar. Se você não estudar, você vem para casa. Aí eu deixava, período de avaliação, de estar esse negócio, mas foram 2 competições que eu aprendi também com o saudoso Pimentel, que é um bom treinador, o professor Humberto Rei do Gama, entendeu? Então já tem um monte de história para contar daqui para lá. Quer dizer que você tem história própria daquele jogador. Parceiro. E quando é convidado para treinar em uma equipe, já está pensando que é já pensa que é o Neymar da vida. Primeiro jogo lá eu fui jogar em Campinas contra o Campinense, e pelo Nacional de Cabedelo. Eu entrei, nunca tinha jogado à noite. Entrei assim no Amigão, naquele tempo era um tapete, não era? Quando eu entrei no Amigão, fiquei assim, abestalhado. Quando eu vim notar que estava contra o Campinense, já estava 3-0. Eu estava jogando na ponta esquerda, era Zé Carlos Macaé, o lateral direito. Zé Carlos Macaé, o negão da altura desse teto aqui. Quando eu cuidei na vida, estava 3-0 já. E tinha jogador no Nacional, bons jogadores, muito bons jogadores. Tinha Lúcio, que foi lateral direito, Edmilson, quarto zagueiro muito bom. No Campinense tinha Ailton, que foi do América do Rio, Zé Carlos Macaé, Timbó, aquele time ali. Quando eu cuidei na vida, meu, estava 3-0. Eu ainda estava olhando pro refletor do Amigão. Mas, rapaz, não deu nem para perceber que estava jogando dentro do Campinense. Pois é, rapaz, é essa vida, velho. Eu também quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Programa Cariri Esporte, esse programa que hoje ao vivo, né, da CTV, onde nós temos como o presidente, né, o nosso querido Renato, e nós ficamos muito honrados com a sua audiência. Zé Roberto, nós temos muito que agradecer a você por você ter nos aceitado o nosso convite, mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui, e fica aí os microfones da CTV para a sua despedida, para as suas considerações finais. Então eu que agradeço a oportunidade, a você, a Renata, esse incansável lutador pela comunicação do Cariri, trabalho louvável, honrado, que merece apoio. É você pelo convite, dizer aos amigos que estão acompanhando a gente, que lutam com futebol, Cordeirinho, Ulisses, Lúcio, Júnior, todos eles, e em nome desses aqui, eu saúdo todos os outros do Cariri paraibano, né? Em Monteiro tem J. Júnior, tem Simorion, tem Rogério, Serra Branca tem Galeguinha, aí tem muita gente por todo canto, Terra tem Parari, em Juazeirinho tem Normando, tem Quininha, né? Em Junto Cirão tem Naldinho, tem Bodinho, então em Santa Luzia do Sabugi tem Malaquias, tem Chico do Rádio, que faz um programa esportivo lá. Então esses caras lutam muito, e eu digo a eles que continuem, a luta é árdua e difícil, mas é satisfatório. Eu tenho um depoimento de um garoto, e todo mundo conhece ele aqui, de Sumé, é Glauciano o nome dele, certo? Glauciano. Ele é irmão de Giancarlo, jogou muita bola aqui, é primo de Cuscuz, muito bom jogador, pegou o Nacional do Patrocínio com 16 anos, acabou com o Nacional, aqui, jogando pela equipe de Sumé. Muito bom jogador. Botei ele no Madureira, botei no Sport do Recife, mas garoto, é como eu te disse, eles acham que já... No Madureira ele ficou lá e veio embora porque ele se machucou, né? Mas ele no dia dos pais, ele mandou um depoimento para mim, rapaz, e que eu me emocionei demais, e aí eu vi que vale a pena, né? E tem muitos outros, tem uns que tomam a benção, tomam a benção a mim, os caras, né? Assim, por consideração, garoto, por consideração, né? O esporte é a salvação da humanidade. Zé Roberto, os nossos telespectadores estão chamando você de Mister. Isso é João Pedro, Isso é João Pedro que gosta de chamar de Mister. E é uma honra para mim, né? Eu não chego nem perto, mas eu copiei. Eu tenho uns pensamentos, né? Aquela rigidez, aquela cobrança, aquele treinamento, aquele, sabe? De pegar no pé, de ser paizão mesmo. Eu sempre tive essa noção. E quando eu vi o Mister botando Felipe Luiz para fazer carrinho de mão, mas Rafinha, né? E carrinho de mão é do tempo do meu pai. E ele botou para mostrar que o chefe era ele.
E não é porque o cara é craque que não vai fazer, não. Faz todo mundo. Aí quando existe essa cumplicidade, aí existe a vitória. Tem um telespectador aqui perguntando o que é carrinho de mão. Esse cara deve ser novo, né? O que é carrinho de mão? Carrinho de mão é o cara pega Eu no... também não sei não, Zé. Eu te O confesso que eu não cara sei. bota as mãos no chão, o cara pega aqui nas pernas, ele sai andando com a mão e eu segurando nas pernas. Aí botou a Rafinha para fazer mais Felipe isso aí. Carrinho de mão é isso aí, né? É uma demonstração que o comandante é ele, que se um faz, o outro tem que fazer. Que é uma das coisas que esses meninos que eu disse, Glauciano, Iago, esses meninos que. E todos os outros aí, Carlos, Cuscui, Zé Mário, que me consideram, porque eu sempre tratei. Porque tem jogador melhor do que o outro, a gente sabe disso. Então eu sempre tratei, tanto faz o craque, o Neymar do time, como o Zé Adalberto do time. Tem que tratar todo mundo igual. Muito bem. Sabendo e dizendo que tem o melhor. Tem um que joga melhor do que o outro, mas que todos são importantes. Eu também quero mandar meus agradecimentos e uma boa noite para o nosso amigo Boneilson, ele que está nos ouvindo, nos assistindo. Boneilson, boa noite. E Jean Braz e Rogério Simões, eles estão tudo assistindo o programa Cariri Esporte aqui pela sua CTV. Pois é, Rogério foi meu colega de trabalho e é meu amigo do peito. Esteve aqui, assisti, Boneilson foi meu atleta, né, é amigo também. Jean é irmão de Glauciano. E a gente, pra você ver que os caras sabem da história. Tudo que eu estou contando aqui, eu provo porque eles são testemunhas. Provas vivas, né? São parte desse trabalho. Então, reforçando que eu sempre tratei o melhor jogador igual ao... O pior igual ao melhor, porque sempre tem um melhor do que o outro. Não tem hipocrisia, não. Todo mundo é igual perante a Cristo, perante a Deus. Mas jogador tem melhor do que o outro. Não existe, tem que ser assim. Com certeza. Senão não tinha graça, né? Não. Então, por isso que tem que ter a preparação física, a preparação tática, a técnica, porque aí você supera. Eu disse no outro programa a você que o cara que ele é menos dotado de habilidade, ele vai ser mais fisicamente mais forte, porque ele compensa a falta de habilidade com o preparo físico. Por isso que você viu, você deve ter assistido, esse vídeo todo que estão assistindo aí, assistindo Bayern de Munique e PSG. Eu assisti. E eu cantei a pedra. O coletivo vai predominar sempre, meu amigo. Os caras estudam hoje como é que marca, tá certo? O cara diz, Pelé foi o rei de futebol, e foi mesmo. E Pelé fazia o que se fazia agora, o que fazia naquele tempo. Eu acho que fazia, agora fazia menos vezes. Né? Porque, por exemplo, Neymar tem tudo que Pelé tem. De habilidade, de velocidade, de técnica, de drible. Mas sem os adversários diferente do que Pelé tinha, né? Aí ele não, só para concluir, aí ele não tem a personalidade de atleta, ele é jogador, Neymar é jogador. Atleta é Messi, é Cristiano Ronaldo, aí são atletas. Eles são preparados para vencer. São preparados, o foco deles, o objetivo deles é o futebol. E o de Neymar não é o futebol. Por isso Neymar não vai ganhar o melhor do mundo, porque perdeu uma oportunidade de ganhar agora. Tivesse feito 2, 3 gols no jogo, tinha ganho. Mas tinha o Lewandowski, que tinha uma campanha com 15 gols, em 11 jogos, venceram todos os jogos, não foram campeão invicto da Champions League. Então, o que? É o coletivo sobrepondo ao individual. E tem que se ver desse jeito, porque o individual vai fazer, vai dar um drible bonito, vai dar um lençol, vai dar uma caneta, mas vai fazer isso, mas o coletivo vai prevalecer. Então fica aí os microfones da CTV para suas despedidas. Pois é, um abraço a todos, obrigado a vocês, a você, Renato, pelo convite, estou sempre pronto para aqui, e a vocês que estão aí do outro lado da telinha, vocês moram aqui todos. Um abraço, boa noite. Então eu quero agradecer também a você que está nos assistindo, está aí do outro lado da telinha, como falou o meu querido Zé Adalberto. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.